pedir a vocês que rezem por mim e pela Elidiana, que estaremos partilhando com vocês um pouquinho sobre esse tema extraordinário. A castidade é algo fantástico e, se Deus quiser, Deus vai se servir de nós, né? Pequenos, até em tamanho, né? Pequenos instrumentos nas mãos de Deus. Então peço a todos que rezem uma Ave Maria por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Beato Carla Cutis, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar. Então, como vocês viram na arte, né, do grupo, e o Alder já deu a introdução, hoje o tema do retiro é sobre a castidade, né? E logo no início ali da música que nós dançamos, alguns se perderam um pouco, né? Normal, do Templo Vivo, né? Que fala que nós somos templos do Espírito Santo. E para que nós sejamos templos do Espírito Santo, portanto, nós devemos ser castos, né? Mas sobre a castidade, queria saber de vocês, se vocês conhecem o que é, qual que é o grau de entendimento de vocês sobre este tema. Se alguém já ouviu falar ou se é a primeira vez que estão escutando sobre a castidade. Geralmente, quando se ouve de castidade, ou em teologia, é sempre atrelado a algum tipo de consagrado religioso, como o falou, né, dos votos. Então, a gente condiciona nosso pensamento a acreditar que a castidade é uma questão que apenas quem se consagra e se torna religioso faz. Então, entendo que a gente também pode fazer essa opção. Quem mais? Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. A castidade é o foco principal da nossa vida. Então, os pecados que vêm do mundo vão fazer com que falte com a nossa castidade. Eu já digo as palavras assim, as besteiras do mundo. As besteiras do mundo é o foco principal que faz nos levar a se perder da castidade. Mas a virtude, né? Tem muitos caminhos que a gente tem que seguir para alcançar essa castidade. E assim como a santidade é chamada universal, tem duas santidades também. E ela está ligada com as duas virtudes também, né? Da temperança, prudência, justiça, ordem. Exatamente. Tá aí, ó, não precisa mais a gente valorizar. Mas basicamente, né, o retiro, vocês já comentaram, né? Que você comentou ali, né, da castidade muito ligada ao celibato, né? Mas às vezes a gente tem essa ideia, né, que só o padre ou o consagrado ele tem que viver a castidade, né? Porque é um voto que ele faz. Mas, como o irmãozinho Aldo já comentou, a castidade é para todos, né? Todos somos chamados a viver a castidade. Desde o nosso batismo, né, nós assumimos esse compromisso de sermos castos e de vivermos a nossa sexualidade de uma forma correta, né? E sim, a castidade ela é uma virtude, né, uma vocação para nós. E a partir dela nós vamos desenvolver várias outras virtudes que a gente vai aprender no decorrer aqui do retiro. Para a gente começar, então, a entender o que de fato é a castidade, a gente tem que entender qual que é a finalidade dela, qual que é o princípio, né? Porque é fácil a gente falar, você tem que viver a castidade. Mas tá, por que eu preciso viver a castidade? Por que Deus nos pede tanto para sermos castos, né? Então, a gente precisa entender qual que é a finalidade de tudo isso, qual que é o plano de Deus, né, para a nossa vida. E para que a gente possa entender, então, quero começar lá no livro de Gênesis 1, 27 a 28. Então, quem trouxe a sua Bíblia, se quiser abrir lá. Um detalhe, essas passagens, ideias, luzes que você vai recebendo, anota no caderno, que isso daí vai servir para a tua vida. Amém? Gênesis 1, do 27 a 28. Nesse livro, Deus ele vai explicar então o princípio da criação, né? Que quando Deus criou o homem e a mulher, né? Então ele fala assim: Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Deus os abençoou e disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Palavras do Senhor.
Graças a Deus. Então, logo nos primeiros versículos ali do livro de Gênesis, Deus ele vai explicar, né, a criação do mundo. Então, ele criou Adão e depois criou a Eva, né? Que ele viu que Adão estava só, então ele viu que precisava de alguém, né? Então, com isso ele criou Eva para que juntos eles pudessem se completar. Então, quando Deus criou o homem e a mulher, ele criou com esse intuito, para que um pudesse completar o outro. E, além disso, para que pudessem procriar, né? Se multiplicar. E para que, assim, eles formassem uma família, né? E a humanidade, ela crescesse e se estendesse. Então, a família, ela é um projeto de Deus para nós. É um sonho de Deus para a nossa vida. Porque Deus, ele podia criar a humanidade sozinho se ele quisesse. Ele criou Adão, né? Criou a Eva, então ele podia criar todos os seus filhos. Mas ele quis que a procriação, que a humanidade, ela se frutificasse a partir dessa vocação que é a família. Então, viver, né, numa família, viver um matrimônio, né, uma vida santa é desejo e é projeto de Deus. E quando a gente não vive a castidade, quando a gente se desvia, né, da vontade de Deus, é porque a gente está se desviando do projeto que Ele tem para a nossa vida. Por isso que é tão importante, então, viver a castidade na nossa vida, porque, acima de tudo, é um projeto de Deus para nós, para a nossa vida e para a humanidade, para que assim a gente possa crescer e se multiplicar. E a castidade, ela está muito ligada com a sexualidade, né? Com a nossa vida sexual. E qual que é a finalidade do sexo, né? Muitas vezes a gente pensa, até achei que vocês iam comentar aqui, né? Quando a gente pensa em castidade, a gente pensa que é não fazer sexo antes do casamento. E a gente vai ver, né, ao longo do retiro que não é só isso que a castidade está envolvida, né? Que existe algo muito além disso, né? Mas, em tese, né, seria o sexo fora do casamento, né? E qual que é a finalidade do sexo? Ele tem duas finalidades, claro, dentro do matrimônio, né, dentro das leis de Deus, que é a dimensão unitiva, que é quando vai unir o casal, né, quando ele está unido em matrimônio. Então, a partir do sexo, eles vão ter essa união e também essa intimidade que só um casal pode ter, né? E também para que eles celebrem o amor dentro deles. Se você quiser anotar, você com o giz, né? Então, é a dimensão unitiva. E a outra finalidade é a procriação, né? Como eu comentei, né? Deus criou o homem e a mulher para que pudessem crescer e se multiplicar. Então, esses são os dois fundamentos do sexo, né? Dentro do casamento, nas formas certas, dentro da vontade de Deus, para que o homem e a mulher possam se unir e para que possam procriar, que este é o fundamento da vida, né? Para que a gente possa estar aberto à vida, para que possamos gerar vida. Então, entendido mais ou menos qual que é a finalidade, né, da castidade, a gente vai entender o que de fato é a castidade. Então, a castidade, ela não está ligada só a não fazer sexo fora do casamento, mas a castidade, acima de tudo, ela é uma forma de você amar as pessoas e amar a Deus sobre todas as coisas, né? Então, no último retiro que a gente teve, nós falávamos sobre santidade, né? E para que a gente possa ser santo, a gente tem que seguir os mandamentos que Deus nos deixou, né? E a castidade, ela está lá no 6º mandamento, né? Não pecar contra a castidade. E a partir do momento que a gente peca contra a castidade, a gente está ferindo a Deus, está ferindo um mandamento que Deus nos deixou. Então, por isso nós precisamos nos confessar, né? Pedir perdão a Deus e realmente ter essa firme decisão de não pecar mais, né? Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, a castidade, ela é a forma de amar a Deus e a forma de amar as pessoas da maneira correta. E dentro desta frase, a gente consegue entender que vivendo a castidade, a gente também vai seguir os 2 primeiros mandamentos que Deus nos deixou, que é amar a Ele sobre todas as coisas e amar ao seu próximo como a ti mesmo. Então, quando a gente vive a castidade, a gente está amando a Deus sobre todas as coisas e está amando o nosso próximo também, como a nós mesmos. Porque quando a gente decide viver a castidade, a gente está querendo respeitar o próximo, né? A gente tem zelo e tem amor pelos nossos irmãos. Porque quando a gente peca contra a castidade, a gente não só nos leva, né, a pecar, mas muitas vezes podemos levar os nossos irmãos a pecarem também. Então, é uma forma de condenar os nossos irmãos ao inferno. Então, vejam que forte isso, né? A castidade, ela é muito, muito ampla, assim. Além da gente, se a gente pecar contra a castidade, a gente vai estar ferindo o 6º mandamento e o 1º e o 2º. E o 1º mandamento a gente sabe que é a lei máxima, né? O mandamento maior que Deus nos deixou. Então, para a gente ter muito cuidado com isso. Qual que é o primeiro mandamento? Amarás todas as coisas.
Exatamente. E a castidade, acho que a gente escolheu esse tema, porque é um dos pecados que mais está próximo da nossa vida, que está ali no nosso dia a dia. E é um dos pecados mais difíceis de viver e mais fáceis de cair. Eu estava vendo uma pregação do Padre Léo e ele falava assim, que para você cometer todos os outros pecados, você precisa ter algo exterior a você. Por exemplo, não matar, né? Para você não matar, você tem que envolver outra pessoa e você precisa ter uma arma, né? Agora, para pecar contra a castidade, você precisa ter só o seu próprio corpo. Imagina, né? É muito mais fácil você cair. E às vezes não precisa nem só o próprio corpo, às vezes o teu pensamento pode te levar a pecar. Então, por isso que a castidade ela é muito mais difícil para a gente viver na nossa vida. Viver a castidade não é fácil, é muito fácil a gente falar, né, aqui, estar, né, explicando o que é, mas no nosso dia a dia é muito mais difícil, né, botar em prática. Tem muitas coisas, né, que vão além de nós, que fogem da nossa capacidade, da nossa força. Por isso que a gente precisa pedir, né, a ajuda divina, né, a ajuda de Deus, do Espírito Santo, para que a gente, de fato, consiga entender o que é e que a gente possa viver. Porque não basta só a gente querer viver, a gente tem que compreender realmente. E a partir do momento que a gente compreende que é um plano de Deus para a nossa vida, que é um projeto de santidade para nós, vai ser muito mais fácil a gente aceitar e a gente viver na nossa vida. E quem não vive a castidade, portanto, então, não ama a Deus na sua plenitude. E, né, o jeito da gente decidir viver a castidade, decidir viver os mandamentos que Deus nos deixou, é uma forma da gente retribuir esse amor que Deus deu tanto para nós, né? Esse amor que se doou por nós, né? Que foi capaz de entregar tudo a nós. Então, quando a gente decide, né, por esse caminho de viver a castidade, de viver os mandamentos, a gente então está decidindo amar a Deus sobre todas as coisas, né? Retribuir tanto amor que Ele nos deixou, né? E é esse amor que Ele nos ensina a viver. É um amor que se entrega, é um amor que faz renúncia, é um amor que faz sacrifícios. E para explicar um pouco melhor sobre a castidade, eu vou usar alguns pontos do catecismo, né? No catecismo ele fala que a castidade ela é uma vocação para a nossa vida. A pessoa casta, ela mantém a integridade das forças da vida e do amor em si depositadas. Esta integridade garante a unidade da pessoa e opõe-se a qualquer comportamento suscetível de a ofender. Não tolera nem a duplicidade e nem a integridade. A virtude da castidade engloba, portanto, a integridade da pessoa e a integridade da doação. Então, como a Vilma falou, né, a castidade também é uma virtude que Deus deixou para nós. E quando a gente vive a castidade em sua plenitude, a gente vive de uma maneira íntegra, né? E o que é viver uma maneira íntegra? É uma maneira correta de se viver, né? É uma maneira certa. E quando a gente vive a castidade também, a gente desenvolve outras virtudes, uma delas é a temperança. E o que é a temperança? É o equilíbrio da nossa vida, né? É a forma da gente enxergar as coisas certas e decidir viver as coisas certas na nossa vida. O catecismo ele fala ainda que a castidade implica em uma aprendizagem de domínio de si, que é uma pedagogia da liberdade humana. A alternativa é clara. Ou o homem comanda as suas paixões e alcança a paz, ou se deixa dominar por elas e se torna infeliz. A dignidade do homem exige que ele proceda segundo uma opção consciente e livre, isto é, movido de determinado por uma convicção pessoal e não sob pressão de um cego impulso interior ou uma mera coação externa. O homem atinge essa dignidade quando, libertando-se de toda a escravidão das paixões, prossegue o seu fim na livre escolha do bem e se procura de modo eficaz com diligente iniciativa os meios adequados. Então, viver a castidade também é ter um domínio de si, é ter um domínio das suas paixões. E no catecismo ele deixa isso de forma muito clara, né, que nós temos duas opções. Se nós termos o controle de nós mesmos, dominarmos as nossas paixões, os nossos impulsos, então nós teremos paz, né? Uma paz pura e uma paz sincera, uma paz que vem de Deus, né? Pelo contrário, né? Quando a gente deixa se dominar, deixa se escravizar por nossos desejos carnais, por nossas vontades, a gente se torna escravo do nosso pecado, a gente se torna infeliz. Porque é muito pelo contrário, às vezes o mundo quer pregar para nós uma ideia totalmente distorcida do que é viver a castidade, né? Falam que é algo arcaico, que é algo ultrapassado, né? Porque nós devemos viver, né, a nossa liberdade, devemos conhecer o nosso corpo, mas é justamente o contrário, né? Esses pecados, eles nos tornam escravos de nós mesmos, né? Nos tornam, presos, né, em nós, em nossos desejos, em nossas vontades, né?
Ele fala ainda que a virtude da castidade gira na órbita da virtude cardial da temperança, a qual visa impregnar a razão das paixões e os apetites da sensibilidade humana. Então, quando a gente vive a castidade na nossa vida, a gente desenvolve a virtude da temperança, a gente vive em harmonia com nós mesmos, né? E a temperança é esse equilíbrio para a nossa vida, né? A gente ter essa dimensão do que é o certo e o que é o errado, e a gente optar realmente a viver o que é o certo, o que é a vontade de Deus para a nossa vida. Ainda no catecismo ele fala que a castidade é uma virtude moral, mas também é um dom de Deus, é uma graça, é um fruto do trabalho espiritual. O Espírito Santo concede a graça de imitar a pureza de Cristo, aquele que regenerou pela água do batismo. Então, a castidade, ela é um dom que Deus nos dá, é uma virtude que Ele dá para a nossa vida. E quando nós somos batizados, nós somos chamados, portanto, a viver a castidade, a ter uma vida casta, uma vida na pureza. E assim nós conseguiremos imitar a Jesus. Porque Jesus, Ele veio ao mundo igual a nós, né? Ele veio com um corpo, com uma alma, então em tudo Ele se pareceu conosco, exceto no pecado. Então Jesus, ele também tinha um corpo. E a partir do momento que ele tinha um corpo, ele também tinha desejos e vontades. Mas ele foi santo, ele foi casto, ele lutou e ele viveu, né? Venceu a castidade. E quando a gente opta por viver a castidade, a gente vai se igualar a Jesus, né? Não só seguir os mandamentos de Jesus, mas seremos imitadores de Cristo, né? E uma coisa também que nos diferencia dos seres celestiais, dos seres espirituais, é o nosso corpo físico, né? Os anjos, por exemplo, eles não têm um corpo físico, eles não têm matéria, portanto, eles não têm esse desejo, essa vontade, né? Sexual. E o que difere de nós, né? Porque nós temos esse desejo. Então, os anjos, eles não precisam lutar contra a castidade, não precisam lutar contra os desejos da carne, porque eles não têm um corpo. Já, do contrário, nós temos, né? Nós temos esse corpo, nós temos, né? Essa vontade em nós. Porque esse desejo sexual também não é que é algo errado, é algo que Deus criou para a nossa vida, é um desejo de Deus para nós. Só que nós vivamos no tempo certo, do jeito certo e com Deus, né? Então, é uma luta diária que a gente tem que fazer, né? O que diferencia nós dos outros seres celestiais. Eu vou falar um pouco agora dos tipos de castidade. Os tipos de castidade. Todo batizado é chamado a castidade. O cristão revestiu-se de Cristo, modelo de toda a castidade. Todos os fiéis de Cristo são chamados a levar uma vida casta, segundo o seu estado de vida particular no momento do seu batismo. O cristão comprometeu-se a orientar a sua afetividade na castidade. Então, como nós comentamos, a castidade é para todos, não só para quem está no celibato, né? E não só para quem também está no casamento, mas é para todos em determinados estados de vida que nós nos encontramos. E a partir do momento que a gente é batizado, então a gente assume esse compromisso de sermos castos, né? Existem 3 formas de virtude da castidade: das esposas, das viúvas e da virgindade. Não louvamos uma exclusão com as outras. A castidade deve qualificar as pessoas segundo os diferentes estados de vida, uns na virgindade, no celibato consagrado, na forma emitente de se entregarem mais facilmente a Deus com o coração indiviso, outros do modo que a lei moral para todos os que determina. E conforme são casados ou solteiros, as pessoas casadas são chamadas a viver a castidade conjugal e outras praticam a castidade na continência. Então existem várias formas de viver a castidade, né, em vários estados de vida, que é o celibato, né, que ele faz um voto de castidade, portanto, então ele não deve, né, pecar contra a castidade. O padre, por exemplo, por que ele não pode namorar, né, por que ele não casa? Porque ele assume um compromisso com Deus, e a partir do momento que ele assume esse compromisso, né, ele vai dedicar-se inteiramente à igreja, né, à vida celibatária. Então, por que ele não namora? Porque o namoro, ele tem um fim, né, que é o casamento, e se o padre não casa, por que ele vai namorar, né? E ele é chamado, portanto, a viver a castidade nessa forma e estado de vida. Os solteiros são chamados a viver a castidade também, no seu modo de agir, no seu modo de pensar, no seu modo de se vestir também. Nós somos chamados a viver a castidade de diversas formas. E assim também os noivos, os namorados e dentro do próprio casamento também somos chamados a viver a castidade. E ele fala aqui de uma castidade na continência. E o que é isso, né? É você privar-se de fazer o sexo, né, com o seu esposo, com o seu namorado ou sua namorada, para que espere, né, chegar o momento certo, onde Deus vai permitir que vocês se unam ali, né?
Os noivos são chamados a viver a castidade na continência. Eles farão neste tempo a prova, a descoberta do respeito mútuo, a aprendizagem da fidelidade e da esperança de se receberem um ao outro de Deus. Reservarão para o tempo do matrimônio as manifestações de ternura específicas do amor conjugal. Ajudar-se-ão mutuamente a crescer na castidade. Então, quando você namora, né, os dois devem se ajudar a crescer na espiritualidade e na castidade. E aqui entra em outro ponto, né, que muitas vezes a gente quer apressar as coisas, né, quer conhecer o outro, quer viver intensamente. Mas a gente acaba perdendo o verdadeiro sentido do relacionamento com a pessoa, né? Do tempo certo das coisas. Que o namoro, na verdade, é um tempo de você conhecer a outra pessoa, você conhecer as ideias, os objetivos, ver se os sonhos, né? Se aquilo bate, né? Se aquilo realmente um vai de encontro ao outro. E às vezes as pessoas querem apressar isso trazendo o sexo antes do casamento. E querendo ou não, o sexo vai acabar tomando boa parte ali do relacionamento, né? Por isso a gente deve saber esperar o tempo certo das coisas. O casal que vive o sexo no namoro, quando ele casa, qual que é a graça? Porque ele já conheceu o corpo da pessoa, né? Então, quando chegar no casamento, naquele momento mágico que você tem, né, com seu esposo e sua esposa, qual vai ser a graça? Qual que vai ser o sentido? Qual que é a novidade de tudo isso? Se você já viveu tudo no tempo do namoro, né? Então, por isso que é necessário que a gente saiba esperar o tempo certo das coisas. E também entra em outro ponto, que é da carência afetiva, que nós temos, né, dentro do nosso coração uma carência muito grande, e isso nos leva a buscar caminhos errados e atalhos fáceis para preencher esse vazio dentro de nós. E a gente sabe que esse vazio é só Deus que pode preencher. O Padre Léo falava que o nosso coração é muito grande, então não é uma pessoa que vai chegar e vai completar ele, muito pelo contrário, é só o amor de Deus em sua plenitude que vai nos preencher, que vai nos saciar. E às vezes a gente, por não ter paciência de esperar, acaba, né, indo para caminhos mais fáceis, para atalhos, né? E acaba, então, se envolvendo com pessoas erradas, buscando, né, coisas erradas que vão nos ferir, que vão frustrar o nosso coração. E isso traz uma ferida muito grande que só depois Deus que vai nos curar, né? Deus que vai nos libertar. Então o mundo ele vai nos bombardear de ideias, de informações de que o que nós estamos vivendo aqui hoje, o que nós estamos aprendendo aqui hoje é algo errado, é algo ultrapassado. Mas a gente tem que entender que realmente é um desejo de Deus para nós, para o nosso coração. E a gente ter fé e ter paciência em esperar o tempo certo de Deus, que Deus sabe de todas as coisas. Então, não sei quem que namora aí. Quem que namora? Ninguém namora. Entendi. E quem está esperando, então, é necessário ter essa paciência, ter essa fé em Deus, que Deus ele está preparando algo melhor para nós, né? Para a gente confiar realmente em Deus. Talvez, se você já pediu um namorado, se nas suas orações se vive pedindo para Deus e ainda não recebeu, é porque Deus está preparando alguém muito especial para você. E quando você encontrar, vai ser assim de uma forma extraordinária, uma forma que você nem imaginou. Porque Deus ele nos ama tanto que Ele gosta de nos surpreender. Ele gosta de nos agradar, né? Então, se a gente pede alguém, Deus vai trazer algo muito melhor para nós. E então, a gente deve, neste tempo de espera, né, aproveitar para crescer espiritualmente, para se alimentar da palavra, para se alimentar da Eucaristia, para buscar estar perto de Deus, porque quando Deus trazer uma pessoa para a tua vida, você vai estar preparado, você vai estar ali para se completar, né, com a outra pessoa que Deus te apresentou, que Deus não vai trazer ninguém se o teu coração estiver incompleto, se o teu coração estiver desesperado. Então a gente deve saber ter prudência também, né, com a nossa impaciência, com a nossa, né, falta de paciência realmente, de esperar as coisas de Deus para a nossa vida. É melhor a gente esperar um pouco, né, para que dê certo, do que a gente apressar as coisas, né, e dê tudo errado e a gente acabe se frustrando, né. Falar um pouco agora, brevemente, sobre as ofensas da castidade, que seriam então os pecados. Então, no início, quando eu comecei a falar, né, a castidade ela não é só o sexo fora do casamento, mas existem muitas outras coisas que envolvem isso. E que a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente acaba pecando porque a gente não conhece, porque a gente não sabe. Então, a primeira ofensa à castidade é a luxúria, que talvez muitos conheçam aí por um dos 7 pecados capitais, né? Que é um desejo desenfreado pela busca, pelo prazer fora da lei de Deus. Então, quando a gente decide apressar as coisas, né? É aquela frase famosa que colocar a carroça na frente dos bois, né? A gente não saber esperar o tempo certo de Deus, né? Então, acaba indo para o mundo buscando um prazer que não vem de Deus, algo que não é bom para nós, né?
Então, a luxúria é uma das ofensas à castidade. Quando a gente pratica a luxúria, quando a gente tem, né, essa busca desenfreada pelo prazer que não vem de Deus, a gente está ferindo, né, o mandamento da castidade. Um outro ponto é a masturbação. Talvez alguns já tenham ouvido falar, alguns não conheçam, né? Mas a masturbação é um prazer passageiro que você busca, né? É um prazer artificial. É aquilo que no momento ali que você está praticando parece bom para você, mas depois que passa aqueles minutinhos ali que você tá, né? Naquele momento, fica um peso na consciência e na alma mesmo muito grande. E talvez uma ferida que vai te levar você para a vida toda, né? Que você vai carregar para a vida toda. Então, a masturbação, ela é uma forma de sexo egoísta, porque como eu expliquei, qual que é a finalidade do sexo, né? É a união entre um casal e é a procriação, né? A abertura à vida. O sexo, ele foi criado para isso. E quando você se masturba, você está ferindo, né, essa finalidade, você está indo contra essa finalidade, porque você não vai ter o casal ali, né, para vocês gerarem uma vida. Então, a masturbação é usar o sexo de uma forma egoísta, é um prazer para si mesmo, porque quando você faz o sexo no casamento, você não só tem o prazer, como você proporciona o prazer para outra pessoa. E quando você está ali na masturbação, você quer dizer que você é autossuficiente, que você mesmo pode trazer prazer para você mesmo, né? Então, a masturbação também é um pecado grave, quem comete também deve se confessar, porque é um pecado que pode levar ao inferno. E também é um dos pecados que nos aprisionam, né? Porque a gente pode pensar, eu vou fazer ali rapidinho e depois, na hora que eu quiser, eu paro, né? Mas muitas vezes as pessoas acabam caindo no vício da masturbação, porque ela gera em nós o hormônio da dopamina, se eu não estou enganada, né? Então, esse hormônio pode nos levar a se viciar nisso. Nos escraviza, justamente isso. Outra ofensa à castidade seria a fornicação, que aí sim entra o sexo fora do casamento, né? Que também é um pecado grave, é um pecado mortal. Então, como eu comentei, quando você pratica o sexo fora do casamento, não só você está pecando, mas você está levando outra pessoa a pecar. Você pode estar condenando a alma de outra pessoa ao inferno. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E é um pecado também que vai gerar outros pecados, que vai desencadear outros pecados. Porque, primeiro, que ele está fora da finalidade do casamento, né? Que é a procriação. Segundo, você vai usar a pessoa como um objeto, né? Para o teu prazer. Você usa a pessoa ali sem a intenção de ter um compromisso sério com ela. Então, você está usando a pessoa. Terceiro, porque pode gerar uma gravidez indesejada, né? Pode vir um filho no momento errado. E com isso gera outros conflitos, né? Por exemplo, pode desencadear o aborto, muitas vezes, que é um tema seríssimo, né? Gera a gravidez indesejada e muitas vezes a mãe ela acaba cuidando da criança sozinha, porque o casal ele está namorando, ou às vezes nem namoram, né, e já praticam o sexo fora do casamento. Então o rapaz, né, principalmente pode abandonar a menina, né, não querer cuidar, porque eles são novos, eles são jovens, eles não querem isso para aquele momento, né. Então às vezes a mãe acaba ficando sozinha com a criança. Então vejam quantos problemas isso pode causar. Outra coisa, né, por justamente não querer ter um filho naquele momento, você vai praticar o sexo, vai usar métodos anticoncepcionais, no outro dia você usa a pílula do dia seguinte, então se já gerou a vida ali no ventre da mulher, né, se ela usar a pílula, ela vai estar abortando meio que indiretamente, né, meio que inconscientemente, então ela vai estar abortando já uma criança gerada. Então vejam quantos problemas o sexo fora do casamento pode ocasionar. E também, né, quem está namorando pode enjoar fácil da pessoa, porque, como eu disse, se você está namorando com a pessoa te dá a liberdade de você fazer o que quiser, né? O que impede né, o casal de namorado não largar o outro? Você já me deu tudo o que eu quis, né? Já provei de tudo, então vou procurar outras pessoas, né? Vou usar outros que me satisfaçam. Exatamente, então também corre o risco disso, né? De perder essa essência, essa magia do namoro. Outra ofensa da castidade seria a pornografia, que também é um pecado que nos escraviza, né, que nos torna escravos. Quando a gente alimenta os nossos pensamentos com coisas que são impuras e que são impróprias e que podem nos escravizar, né, que vem como uma armadilha para a nossa vida, porque se fosse bom a gente não pecaria, né, se não fosse bom, né.
O inimigo, ele sabe, né, como nos tentar, ele sabe que se ele trouxer algo para nós que não interessa para nós, a gente não vai cair, então ele traz algo como sendo bom, né? Por isso que a pornografia vem justamente para isso, né? Vem como uma armadilha do inimigo para nos prender, né? Para prender os nossos pensamentos. E também a gente deve tomar muito cuidado com isso, porque às vezes começa numa frase, numa imagem que você vê nas redes sociais, numa série, num filme que você está assistindo, e quando você vê, né, virou uma bola de neve, né? Então a gente deve controlar e tomar muito cuidado. E por fim, né, as duas últimas ofensas seriam a prostituição e o estupro. É quando a gente perde a dignidade humana, a dignidade da nossa vida, a gente acaba perdendo a nossa essência. Como a gente comentou no início, nós somos templos vivos do Espírito Santo. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, né? Será que é isso que Ele quer para a nossa vida? Que nós nos tornemos objetos das outras pessoas, né? Objetos de prazer, para que sejamos usados e descartados depois? Não, né? O projeto de Deus para a nossa vida é muito maior. Deus nos ama por inteiro e por isso que Ele nos pede para sermos castos, para a gente perseverar a nossa dignidade humana. Então, para resumir, né, essa introdução que eu fiz, o que eu queria trazer para vocês é que a castidade, ela não é algo ruim, né? Quando a gente fala viva a castidade, parece que é algo que a gente tem que se privar, né? Parece que é algo que a gente tem que abrir mão, né? Mas não, a castidade, ela é algo maravilhoso para a nossa vida, é uma coisa linda que Deus deixou para nós. Que se a gente entender realmente o sentido que é a castidade, a gente vai ser muito mais fácil da gente viver e da gente compreender. Se torna um peso, né? Não Exatamente, é uma alegria. Exatamente. E a motivação principal da castidade deve ser o amor que nós temos a Deus. O amor a Ele sobre todas as coisas, sobre os nossos próprios desejos, sobre as nossas próprias vontades. Porque se a gente não tiver o amor a Deus, não adianta, a gente não vai conseguir viver a castidade. A gente não vai conseguir ser firme. A gente até pode tentar ser casto, mas vai ser algo sem sentido, né? Sem valor. Eu só vou simplesmente me privar de algo que eu gosto, mas não vai ter um objetivo final. Então, a nossa motivação principal para que a gente entenda, para que a gente realmente queira viver a castidade, é amar a Deus sobre todas as coisas. É tentar retribuir pelo menos um pouco do amor que Ele deixou para nós. Olha, só a gente olhar para a cruz, né? Jesus, Ele veio ao mundo, Ele se doou por nós, Ele derramou cada gota do sangue dele por nós na cruz. E às vezes a gente não consegue renunciar a uma coisa pequena, né? Então, quando a gente peca contra a castidade, realmente a gente está ferindo a Deus. Eu penso muito assim que às vezes, toda vez que a gente cai no pecado, que a gente peca, é como se a gente estivesse crucificando Jesus mais uma vez. É como se a gente estivesse lá dando as chibatadas em Jesus. Porque realmente a gente está desprezando a Deus. E, né, está trazendo o pecado para a nossa vida, dando mais valor e mais importância a Ele na nossa vida. E que não é fácil ser santo, né? A gente viu no último retiro, né, que a santidade, né, envolve muitas coisas e que não são fáceis na nossa vida. Mas que não é impossível, né? Se Deus deixou para nós é porque a gente consegue dar conta, né? Só que para isso a gente precisa ser firme, a gente precisa ser forte e que vamos precisar renunciar muitas coisas. Às vezes, né, a gente não precisa fazer grandes feitos, né? Eu lembro muito de São Francisco de Assis, né? Tem um exemplo dele, não sei se você conhece, que ele saiu na neve. Então, ele antes de se converter e se tornar santo, ele tinha uma vida muito desregrada, né? Ele saía muito para festa, era muito baladeiro, como a gente diria nos dias de hoje. Ele era gandaia. E ele saía muito. E quando ele se converteu, o demônio tentava muito ele, e principalmente na área da castidade. Então teve duas situações em que ele foi muito tentado. E a forma como ele, né, tentou se livrar dessa tentação é muito fantástica, né? A primeira vez que ele foi tentado, ele tirou toda a sua roupa e se jogou numas rosas, assim, né, nos espinhos, assim, para que aquela tentação passasse. Tanto que dizem que hoje, até hoje, essa roseira, ela tá lá, ela não tem rosas, né, e estão os espinhos lá, né. Então essa foi uma das situações que São Francisco usou para se livrar dessa tentação, né. A segunda tentação que ele teve, ele também saiu no meio da neve e se jogou no meio da neve para que aquela sensação, para que aquele sentimento passasse. O que eu queria dizer com tudo isso? Que não vai precisar a gente se jogar, né, numa roseira, não vai precisar a gente sair, né, no meio da neve para que essa tentação passe, mas às vezes coisas pequenas do dia a dia que a gente pode renunciar, né? Se a gente tá lá no nosso Instagram, tá nas nossas redes sociais ali, tá, né, com tempo livre, é um momento propício que o inimigo vai usar para nos tentar. Tem aquela frase que fala, né, mente vazia, oficina do diabo, né? Então se a gente tá ali dando brechas para o demônio nos tentar, possivelmente ele vai ali, né, ficar ali na
nossa cabeça, nos tentando, né, nos levando a pecar. E hoje em dia o mundo ele nos bombardeia com coisas, né, impróprias, com coisas promíscuas. Que é só a gente abrir o nosso celular, às vezes nem a gente querendo, às vezes involuntariamente, não precisa nem procurar. Se abre ali o teu celular, já tem uma notícia, já tem uma imagem, e são coisas muito graves que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a nossa cabeça, a nossa mente, ela é muito perigosa, né? O nosso coração, ele tem um desejo sexual. Então, se a gente ficar se alimentando dessas coisas, possivelmente a gente vai cair no pecado. Então, muitas vezes vai ser necessário a gente renunciar a certas coisas. Se a gente, né, está no pecado ali da castidade, da masturbação, da pornografia, seja o que for o nosso pecado, às vezes a gente tem que entender onde que está a raiz disso tudo e cortar. Então, acho que seria isso, né? Entender o porquê que Deus nos pede a castidade, né? Para que a gente seja livre, para que a gente seja santo, para que assim a gente consiga ser feliz. E a gente entender que talvez a renúncia que a gente faça agora vai valer a pena no final, né? Que tem um céu lindo nos esperando lá. E Deus, né, vai estar de braços abertos ali para acolher a nós, né? E que só vale a pena viver a castidade se tiver amor a Deus, né? E acho que seria isso. Está ótimo. Todos têm um manual? Pega aí. Pega a página 16 e a gente vai meditar um pouquinho, brevemente, né? Decálogo do coração puro, está escrito ali. O que não tiver, o Lucas passa. Esse daqui foi um decálogo, né? Vem 10 mandamentos. Você poderia dizer que 10 mandamentos da castidade, né? Isso daqui é fantástico. Quem elaborou foi o Padre João, né? E nos dá receita para ser casto, né? Então a gente vai meditar cada um deles brevemente, né? Todos acharam? Página 16. Está ali, ó. Apresentamos aqui um pequeno decálogo para chegar à harmonia afetiva sexual. Primeiro de tudo, primeiro mandamento da castidade, primeiro princípio: a castidade é possível. Como a Elidiane falou, não é algo impossível. Se fosse impossível, Deus não pedia. Deus pode te pedir, seja casto, mas você não pode? Não, se Ele pede é que a gente consegue. Mas vamos em frente. Se é vista como uma virtude impossível e utópica, então tudo vai a ruir. Sim, a castidade é possível porque é fiel ao plano de Deus, né? Então Deus nos pede a castidade, nos pede a pureza na sexualidade, na afetividade, né? Mas, grave muito bem isso, a gente não tem as forças para ser casto. Você não consegue ser casto sozinho, né? Pensar, quero ser casto, igual como você vai fazer um jogo de bola, você vai lá e treina e gol, e conseguiu. Não, castidade não é isso. Você só consegue, vamos ler ali até o ponto, no número 2, juntos. A castidade é possível com a graça de Deus e o cultivo permanente das outras virtudes. Então ela é possível, mas como? Com a graça de Deus. Sem a graça de Deus, tudo perdido, né? A gente não consegue. Eu sei de pessoas de igreja, eu conheço uma pessoa, uma jovem fantástica, fervorosa, né, de grupo de oração, servindo, se doando. Nossa, você via sempre Deus agindo nela, uma pessoa de Deus. Foi num momento de fraqueza, se não me engano, tinha recém terminado com o namorado, aí veio a carência, as fragilidades, e aí o diabo é astuto. O diabo é astuto. Se você brinca com a castidade, você vai cair. E o que acontece? Eu não sei detalhes, né? Mas eu acho que apareceu um colega de faculdade, enfim, alguém, e tentou, provocou, né? Convidou para o pecado, para a relação sexual. E ela, no momento de fragilidade, caiu, né? Se entregou. E ela era virgem, né? Era uma pessoa, nunca tinha pecado. Resultado: engravidou. Na primeira vez, né? Gente de igreja, gente de oração, né? Um momento de fraqueza, tudo caiu, né? Então, gente, pelas nossas próprias forças podemos ser castos? Não. A castidade é possível com a graça de Deus. Então,
Uma das primeiras coisas que a gente precisa ter ciência profunda para a gente ser casto, a gente precisa rezar, precisa ter uma vida de oração, precisa suplicar a Deus, porque senão a gente cai, a gente é fraco, eu sou fraco, você é fraco, todos nós somos fracos. O Papa Francisco ele fala, por exemplo, você vai pegar lá na Bíblia, quem não lembra do episódio do rei Davi? O grande rei Davi, né, glorioso, eleito por Deus, né, para dirigir as nações. Ele adorava, né, estava lá a arca, né, era de muita fé, muito fervor. O que aconteceu um dia que ele estava passeando lá no terraço, né? De repente ele olha lá de longe, uma mulher tomando banho, né? Puxa, né, atraiu ele. Resultado, ele se rendeu, né? Chamou ela lá para casa dele e pecou, né? Fornicou. Aí o Papa Francisco falou: olha, gente, o grande rei Davi, glorioso diante de Deus, cometeu um pecado vergonhoso. Como a Elidiana falou, leva a outros pecados. Ele não só pecou contra a castidade, né? Fornicou, não só também teve um filho nessa relação, mas ainda mandou matar o marido da mulher, para que ele não descobrisse que o rei tinha, né, feito besteira com a esposa dele, né? Mandou que ele fosse lá numa batalha, mandou que colocasse ele por primeiro lugar, porque daí ia morrer logo, e aí ninguém sabia. Então olha, gente, tudo começou por um olhar. Ele estava fraco, né? Um que diz, bobeou, dançou. Então assim, isso só usei esse exemplo para dizer, a gente é fraco, a gente só consegue viver a castidade com a graça de Deus e o cultivo permanente das outras virtudes. A preguiça, a gula levam infalivelmente aos desvios sexuais. O mestre disse, sem mim nada podeis fazer. Anota no teu caderno, essa passagem é muito importante. João 15, versículo 5. João capítulo 15, versículo 5. Está lá na capela, ali no santuário. Depois a gente vai fazer a adoração, veja lá. Aliás, acho que foi pintada a parede e tiraram, mas ela sempre está ali, vai ser colocada de volta. 15 ao 20, capítulo 15, versículo 5. Sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus não podemos ser castos. Amém? E há um detalhe muito importante, isso peço que vocês gravem para a vida, prestem muita atenção. O cultivo permanente das outras virtudes. A preguiça, a gula, levam infalivelmente aos desvios sexuais. Ou seja, se a gente não se domina na comida, na língua, a gente não tem controle, né? Por exemplo, o que é o trabalho? A preguiça é você não querer trabalhar, você quer evitar o sacrifício, né? Se você não se domina o teu corpo e você fala, não, eu preciso, eu vou fazer, nem que custe. Ou por exemplo, eu estou com vontade de comer, estou fazendo, né? Estou com um desejo enorme e você não tem freio nesse desejo. Se você não freia na tua língua, você não vai frear na sexualidade. Entende? Então por isso está tudo interligado. Uma arma poderosa para viver a castidade, gravem, jejum. Porque o que é o jejum? É você se abster de alguma refeição, né? Não é que você não tem várias modalidades, formas de praticar o jejum, mas uma refeição pelo menos você come bem pouquinho, né? Você se sacrifica para adquirir bens espirituais, uma força espiritual. Quando você se controla, não, eu quero comer, mas eu não vou. Eu vou comer só um pouquinho, né? Mas eu queria devorar o prato inteiro, mas eu vou comer só um pouquinho. Você vai se dominando. Se você não se domina na comida, não vai se dominar no sexo, né? Tá tudo ligado a esse autodomínio, autocontrole. E olha, eu vou citar novamente aquele trecho do catecismo que a Lidiane citou, que é fantástico. Olha o que o catecismo diz. No número 2339, a castidade comporta uma aprendizagem do domínio de si, né? Aprender a se dominar. Se você não se domina, você cai. Porque olha o que diz São Paulo em Romanos 7,19: em verdade eu não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero. Então eu quero ser casto, eu quero viver esse bem, mas eu não faço. Por quê? Porque não tem autodomínio.
Então a gente precisa lutar contra a gente mesmo. E vocês sabem o porquê disso, dessa desordem? Por que eu quero fazer o bem, mas faço o mal? Mas que coisa! Eu quero uma coisa e faço outra? A explicação está aqui. Anota aqui, Lidiane, só para mim não me desconcentrar. A explicação disso, anotem essa palavra, e que Deus dê a graça um dia fazer um retiro só sobre isso. O porquê que eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero. Se chama concupiscência. Palavra difícil. O que é esse negócio estranho, difícil, né, essa palavra? É muito fácil. Está lá na carta de São João, não me lembro agora de cabeça. Ele fala assim que existem 3 concupiscências. A concupiscência, anotem só para ir gravando, né? E um dia a gente vai poder abordar cada uma. A gente tem a concupiscência da carne. Então coloca, concupiscência da carne. Tem a concupiscência dos olhos e a soberba, o orgulho, né? Essas são as 3 concupiscências que a gente tem dentro da gente. O que é a concupiscência? É uma inclinação, é uma tendência para o mal, né? Ou seja, você já parou para perceber que às vezes para você fazer o que é certo você tem que lutar? E aquilo que não é certo, que é errado, você não precisa nem se esforçar. Quando você vê, você está fazendo, está aí, concupiscência. Você já tem dentro de você uma atração, você já é arrastado, a carne te arrasta para o pecado. Então, se a castidade é você se controlar, é você ter o sexo no tempo de Deus, no matrimônio, o que você precisa fazer? Se você está sendo tentado para fazer da maneira errada, você precisa lutar, né? Então, por isso que a gente precisa ter um autodomínio, a gente deve dominar a concupiscência que está dentro da gente, né? Isso daqui daria só um retiro, eu não vou entrar em detalhes, né? Mas o catecismo ele continua. A alternativa é clara: ou o homem comanda suas paixões, suas concupiscências, e obtém a paz, a felicidade, ou se deixa escravizar por elas e se torna infeliz. Não é verdade? Né? Eu já tive, né? Já caí. Eu, graças a Deus, eu sou virgem, né? Nunca tive relação sexual com ninguém, com nenhuma menina, mas já caí de outras formas, né? E eu já senti isso no fundo do meu coração. Quando você se deixa escravizar, você se deixa dominar pelas paixões que está dentro de você, você sente uma profunda tristeza. Você não é feliz. Você sente um peso na consciência, um vazio na tua alma, você se sente morto, né? Agora você, quando segue o plano de Deus, vive a castidade, né? Segue o plano de Deus, vive na pureza, você sente uma felicidade imensa. Eu vejo isso na minha vida, né? Eu sou feliz. E eu não preciso estar me dominando por sexo, por coisa errada, por pornografia, essas coisas. Eu sou feliz. Então, esse negócio que para você ser feliz, que o mundo diz, aproveitar, né? Sexo, coisa errada, você precisa disso para ser feliz, aproveite a vida, isso daí não é aproveitar, é destruir, né? Tem uma coisa que eu odeio, é ouvir essas músicas, principalmente sertanejo universitário, que dizem fazer amor. Se tem uma coisa que não é amor, é isso. Isso daí é destruição, isso daí é abuso, é tornar outro objeto, né? Então, gente, ser casto é ser feliz, né? Mas isso, eu já estou quase antecipando ali um dos mandamentos, um dos números seguintes. Número 3, a castidade. Vamos ler junto ali até o negrito? A castidade é necessária para todos. Já foi comentado, a castidade é para todos. Geralmente você tem ideia, a castidade é para o namorado, né? Namorado e namorada, não fazer sexo antes do casamento, né? Daí o padre e o religioso não precisa de castidade, tá certo? Não. O que é castidade? É a pureza, né? É amar no plano de a pureza na sexualidade e na afetividade. Então, como a gente viu que a fornicação, né, o sexo antes do casamento, não é a única forma de pecar contra a castidade, né? Pornografia, masturbação, essas outras formas também são pecados contra a castidade. Então, um sacerdote, um religioso, ele pode não estar tendo uma vida sexual ativa, mas ele pode estar cheio de impureza, cheio de maus pensamentos impuros, pornografia na cabeça. Ele está sendo casto? Não. Então a castidade é para todos.
E outro detalhe, a castidade é também até para marido e mulher, né? Porque agora pode ter uma vida sexual ativa, né? Os esposos, eles não precisam mais ser castos, devem ser castos, porque dentro do matrimônio, dentro de uma vida sexual, né, que Deus permite, tem formas erradas de viver essa sexualidade. Então marido e mulher também devem ser castos, porque tem depravações dentro da vida sexual ativa, né? Não vou entrar em detalhes, mas né, vocês sabem. Pais puritanos exigem dos filhos uma castidade formal, mas eles vivem em desvios sexuais graves. Casados, solteiros, consagrados devem viver a castidade segundo o próprio estado. Então, o meu estado de vida é religioso, eu devo ser casto, né? Eu fiz a opção por não casar, então não namoro ninguém, não caso com ninguém. Essa é a minha forma de viver a castidade. Namorados, aguardar o tempo de Deus. Marido e mulher pode ter uma vida sexual ativa, mas, né, no plano de Deus, sem depravações. Amém? Vamos ler junto o número 4? A castidade deve ser radical. Não admite meias medidas. Nas outras virtudes é possível. A pobreza pode ter meias medidas. A castidade, pelo envolvimento afetivo intenso, exige mais radicalidade. Isso é muito forte. A castidade deve ser radical. Por exemplo, a pobreza tem níveis de pobreza. Tem gente mais pobre, tem gente menos pobre, tem gente miserável, tem gente que não tem o que comer, tem outros que são pobres, tem uma vida, né, uma precariedade financeira, mas não chega tanto a miséria. Então a pobreza, por exemplo, ela tem graduações. Tem graduações na castidade? Tem uma pessoa meio casta? Tem alguém meio virgem? Ou é ou não é, né? Então a castidade deve ser radical, né? Você não pode brincar. Por exemplo, tem uma passagem, eu peço que vocês anotem. Apocalipse capítulo 3, versículo 15. Eu vou pegar ela aqui, vamos pegar junto lá na Bíblia. Apocalipse capítulo 3, versículo 15. É muito forte. Capítulo 3, versículo 15 e 16, né? Pode colocar um tracinho e o 16 também. Muito forte. O que diz? Conheço tua conduta, não és frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente, mas porque és morno, não és nem frio nem quente, estou para te vomitar de minha boca. Forte demais. A gente precisa ser radical, não dá para ser meio termo. Por exemplo, uma das coisas para a gente viver a radicalidade na castidade, a gente deve fugir das ocasiões, né? Então a pessoa, por exemplo, ela não está tendo uma vida sexual ativa, né? Não está lá no namoro pecaminoso, mas ela está pessoa de Deus, está na igreja e tudo mais, mas ela não foge das ocasiões. Quais são as ocasiões? É difícil, porque em cada momento tem ocasião para pecar contra a castidade. Liga a TV, vai lá abrir o Faustão, lá todas as mulheres quase sem roupa, né? Vai abrir lá Facebook, Instagram. Gente do céu, uma coisa que eu tenho que falar agora, especialmente para as mulheres: ajudem nós homens, ajudem, porque a tentação pelo olhar é muito forte. Você não precisa ir para o sexo para você pecar contra a castidade, começa pelo olhar. Vamos lembrar o rei Davi, como que ele caiu lá na relação sexual com a mulher que não era dele, mandou matar o marido. Como que começou? Olhar. Aí agora a gente está numa cultura né, da depravação, né? O que é moda? Você vai ver, vai procurar roupas de moda, é tudo que mostra o corpo. O Padre Paulo diz numa pregação que há certas roupas que parecem ter sido feitas na ateliê do demônio, que só servem para pecar, né? Ou seja, calção curtinho quase, né, mostrando tudo, roupas com decotes, né, provocantes, atraentes, sedutores. Como é que vocês vão querer dos homens a castidade, se vocês não ajudam? Né? Isso eu estou dizendo eu como homem.
que o olhar é terrível, é muito provocante, então ajudem. Não adianta você dizer, nossa, fulano lá pecou, mas e você tem ajudado na castidade dos homens? Você tem, vamos lembrar aqui, eu acho que nada melhor neste momento, a passagem tema do nosso retiro. Vamos pegar lá junto? 1 Coríntios 7, versículo 18 ao 20. Acharam? Então vou ler. Acompanhem bem, prestem atenção em cada palavra. Fugir da fornicação. Você já sabe o que é fornicação. Todo outro pecado, aí entra o que o Padre Léo falou. Todo outro pecado que o homem cometa é exterior ao seu corpo. Aquele, porém, que se entrega à fornicação, peca contra o próprio corpo, né? Olha que fortes essas palavras. Ou não sabeis que vosso corpo é templo do Espírito Santo, que está em vós e que recebestes de Deus? E que, portanto, não pertence a vós mesmos? Alguém pagou alto preço pelo vosso resgate. Glorificai, portanto, a Deus em vosso corpo. Meu Deus do céu, que forte, né? Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Deus está dentro de você, Deus habita em nós. E como a gente tem cuidado desse corpo? É um templo sagrado, onde as pessoas veem Deus em você? Ou vem uma tentação para o pecado? Você está fazendo deste templo do teu Espírito Santo um lugar de santificação? Ou de profanação? Né? Infelizmente muitos têm depravado com esse templo que é o Espírito Santo de Deus, né? O nosso corpo. Então, para a gente honrar esse templo, Deus está dentro de nós. Olha aqui, ó. Ou não saber, nós recebemos de Deus esse corpo, então nós não nos pertencemos. Então esse corpo é presente de Deus, não me pertence a mim. Eu tenho que honrá-lo, eu tenho que santificá-lo. Vamos ver, por exemplo, a Virgem Maria. Ela não é linda, não é maravilhosa? E ela precisa se vestir mal para ser bonita? Ela precisa provocar os outros? Não. Ela está mostrando o corpo dela? Não. E ela é feia por causa disso? Não. É linda. Então, mulheres, vocês vão mostrar a beleza de vocês pelo coração, pelas virtudes, pela tua alma. Claro, eu estou falando principalmente para as mulheres, mas isso daí serve para os homens também, né? Mas é claro, para os homens, né, as mulheres no caso, é muito mais tentador, né, o homem cair, né, na tentação por uma sedução feminina do que a mulher pelo homem. Isso é muito mais forte. Então, cuidem do vosso corpo. É templo do Espírito Santo. Aí entra uma virtude maravilhosa que é a prática disso, é a virtude da modéstia, né? É a pureza no jeito de se vestir, né? Não é agora que você precisa ficar igual freira, né? E fechar tudo, colocar um pano, um véu na cabeça. Você precisa, mas assim, modéstia. Por exemplo, eu vi numa pregação, principalmente isso está tão terrível que tem até na igreja, meninas que vão na igreja como se fosse na praia. Vai totalmente provocante, né? Mas isso daí não é só na igreja, em todos os lugares. Você deve preservar esse templo do Espírito Santo, que é o teu corpo. Então protege o teu corpo. Você não precisa mostrar nada, né? Não precisa exibir, né? Provocar, porque você vai conquistar o homem da tua vida, o verdadeiro homem que vai te levar para o céu pelas tuas virtudes, pelo amor, né? E não por uma sedução sexual, né? Até porque a beleza passa um dia, né? Exato, entrou no... Vai ficar bela a vida inteira. E a hora que esse corpinho virar rugas, o que vai acabar o amor? Ele vai te deixar e tchau? Não, é aqui dentro, é aqui dentro. Os namorados, antes de conhecer o corpo do outro, conheçam a alma. Tá aí o segredo. Porque a hora que o corpo se acabar, daí acaba o amor? Não, o amor permanece, o amor é eterno. Amém? Próximo, número 5, juntos. A castidade é mais fácil se vivenciada desde a juventude, com a ajuda de um orientador espiritual. Que o teu pé gaste a soleira da casa do sábio. Não teríamos São Paulo sem a orientação de Ananias, nem Santo Domingo Sábio sem Dom Bosco.
Isso é muito verdade. Se você busca e luta pela castidade desde pequeno, desde criança, não se deixa corromper, é muito mais fácil do que aquele que já se tornou escravo. É muito mais difícil, porque essas formas contra o pecado, de luxúria, masturbação, fornicação, isso daí escraviza. A pessoa se torna, ela não se controla, se torna pior do que bicho. Né? E para a pessoa vencer isso, ela se caça depois de uma carga de más experiências, e fora uma coisa que é muito triste e é muito delicada na questão da sexualidade, principalmente através da pornografia, é que a nossa memória ela grava todas essas imagens ruins, e depois para você se libertar disso, meu Deus do céu, né? Não é fácil. Exatamente, não é assim, não quero pensar nisso, vem. E a gente, é engraçado, né, quando a gente fala que não quer, que não pode, aí que a gente vai Aí que atrás. vem, né, é uma luta. Então, né, ela citou o exemplo de São Francisco de Assis, mas, por exemplo, um detalhe curioso é que na época, quando ele foi tentado, que ele se jogou na neve, a tentação, sabe qual que foi a dele? Ele era religioso, como eu, né? Então ele fez a opção por não casar. Diz que ele estava lá com os freis, e aí, né, nas neves lá na Itália, eles montaram um bonequinho de neve. Coisa normal, todo mundo faz. E ao montar aquele bonequinho de neve, ele pensou, veio no pensamento dele uma família. Nossa, que bonito e tal. E junto a esse pensamento aí, o capeta vai atiçando, né? Começou o pensamento da família e começou que ele poderia ter uma família. Nossa, mas já pensou se eu fosse, né, tivesse uma esposa, uma filha? Sai daqui! Eu sou religioso, eu fiz a opção para me dedicar só para Deus. Não é porque é algo ruim, família é maravilhoso, mas não era a opção dele, não era a vocação dele. Então aquilo já era uma tentação. Na hora ele tirou a roupa e começou a rolar na neve. Sai daqui, tentação, sai daqui. Ele foi radical. Ele tinha pecado contra a castidade, tinha fornicado. Ele só pensou que ele poderia ter uma família. O que ele fez? Rolou na neve. Deve ter sido, né, dolorido, né? Mas ele foi radical. Porque se a gente deixa esses pensamentos tomarem conta, filho do céu, depois é tragédia. Então eu digo assim, você, o que você tem feito para combater os maus pensamentos? Olha aqui o que São José Maria Escrivá, que a Vilma conhece muito bem, ele diz na número 142 do Caminho, é muito forte. Ele diz assim: para defender sua pureza, São Francisco se jogou na neve, São Bento se jogou num arbusto de espinhos, São Bernardo mergulhou num tanque gelado. E você, o que fez? O que você tem feito para combater os maus pensamentos? Eu vou usar um exemplo muito forte, né, do nosso dia. Eu vi o Frei Gilson falando numa pregação, que ele, na confissão, né, o Espírito Santo vai te iluminando. Você vai vendo onde estão as tuas fraquezas e vai achando o remédio. O Espírito Santo ilumina. Ele conta, por exemplo, de um rapaz que na confissão confessou seu pecado, sua escravidão na masturbação, né? Olha que coisa incrível. O que o rapaz fez para ele vencer esse pecado? Geralmente, quando ele caía nisso, é quando ele ia tomar banho. Estava lá, quentinho, tudo prazeroso, depois cheio de maus pensamentos, masturbava, pecava. O que ele começou a fazer? Tomar banho na água gelada. Apagou o fogo. Não caiu mais, né? Então, é tomar atitudes radicais. Não dá para brincar, pensamento, você é ruim, né? Mas se você quiser, pode ficar, eu venço. Você vai cair. Gente, outra dica para namorados, muito forte. Às vezes tem momentos no namoro, por exemplo, algo simples, não é errado. Namorado e namorada pode beijar? Pode, né? Mas, por exemplo, eles citam um exemplo de um casal que eles, em alguns momentos, né, se tornava tão caloroso, né? O namoro, o encontro ali nos beijos, se tornava, como diz, a chama ia acendendo, que para eles não caírem no pecado da fornicação, eles cortaram o beijo. Maneira de manter a pureza, né? Não estou dizendo que você deve fazer isso, mas se você vê que isso te leva a pecar, corta, né? Tem que ser radical, cortar o mal pela raiz. Se você não corta no início, depois se torna um gigante, sem domínio. Amém?
Olha o que Santo Agostinho diz: para que a concupiscência, ou seja, essa inclinação, essas tendências ao pecado não se tornem fortes em nós, é necessário contê-la enquanto ainda é pequena. Quando ele está pequeno, o pensamentinho é mais fácil. Depois que você vai alimentando aquilo lá, já era. Entendeu? Então cuidado com os pensamentos. Vamos pegar o número 6? Juntos. A castidade nos dá nova visão e sabedoria. Devastadora é a cegueira causada por uma paixão erótica, causando desvios sexuais até tirar todo o raciocínio. Não é verdade que o amor é cego, cega a paixão, o vício, o amor é racional. Isso é muito forte, o amor é racional, o amor não é sentimento. Também há sentimento, mas não é isso. O amor não consiste no sentimento. Já pensou marido e mulher no namoro? É tudo país das maravilhas, mas de repente nos desafios, nos conflitos do dia a dia, os anos do casamento vão surgindo e às vezes não é tão assim, sentimental, tão, como era na fase do namoro. E daí acabou o amor? Não, permanece, porque o amor é uma decisão. É algo racional, é algo que eu faço um propósito, eu quero viver com essa pessoa até o fim da minha vida, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Esteja bom, esteja ruim, tem momentos, como diz o padre João, depois da lua de mel vem a lua de fel, ali as amarguras, e aí, acabou o amor? Não, continua, porque é razão, é decisão, e Deus te dá a graça de manter a união mesmo nos sacrifícios da vida, Então, a castidade nos dá uma nova visão. Devastadora é a cegueira causada por uma paixão erótica. Já viu aquela pessoa que para ela tudo é malícia? A pessoa fica cega, só sabe pensar porcaria. A pessoa vai ter sabedoria? Vai ter uma visão profunda das coisas? Ela fica cega. Então os pecados contra a castidade nos cegam, Número 7. A castidade, juntos, a castidade nos dá força permanente e novo vigor. Os castos têm uma energia incrível. Os viciados sexuais são presos a cabos de aços. São escravos, é aquela coisa, se você não controla no início, depois se torna escravo dela, das paixões. E aí é triste, é um desastre. E olha que forte, a castidade nos dá força permanente e novo vigor. Ela dá um vigor profundo. Por exemplo, São João Bosco, ele tinha uma pureza, uma castidade tão grande que irradiava e contagiava os outros. Por exemplo, os jovens, os da comunidade, os irmãos lá que estavam se tornando religiosos, eram jovens, tinham todos os seus hormônios na flor da pele e tinham suas tentações. Eu falei, meu Deus do céu, é difícil, Senhor, aqueles pecados, aquelas tentações igual São Francisco de Assis fazia. Eles querem chegar perto de Dom Bosco e a tentação passava. Porque só de estar na presença de Dom Bosco ali, aquela pureza, aquela força extraordinária que ele tinha, os meninos já venciam as tentações. Então a castidade contagia. O lema dele era santidade e alegria. Sim, exatamente. E a alegria contagia, E isso é um caso concreto na castidade. A pessoa tinha tentações, chegava perto de Dom Bosco, já vencia, já sumia, Pai Dom Bosco, me ajuda, Então, gente, esse casto é contagiar os outros, é algo fantástico. Posso abrir um parênteses só que você comentou sobre a pureza, e sobre resplandecer, essa pureza para os outros. Eu, quando estava me preparando aqui para a pregação, eu vi um vídeo que mostrava, assim, o significado da pureza e da impureza. Então, a moça, ela pegou um copo d'água transparente e limpo, e colocou Jesus ali dentro, a imagem, da cruz dentro. E aquela imagem resplandecia para as outras pessoas, porque aquela água, ela estava limpa, Então, quando a gente está na pureza, a gente resplandece a presença de Deus que está entre nós. E do contrário da impureza, ela pegou um copo com água suja e colocou lá a imagem de Jesus dentro e você não conseguia enxergar, porque aquela sujeira estava contaminando, aquele local, aquela água. Então, quando a gente está na impureza, a gente não consegue, por mais que tenha Jesus dentro de nós, mas a gente não consegue resplandecer para as outras pessoas. Vai obscurecendo, vai cegando, Número 8, juntos. A castidade nos dá gosto pela oração
e pelo apostolado, porque muitos não conseguem orar. A falta de castidade tira todo o gosto pelas coisas do alto. Isso é a maior verdade. O que é a oração? É um momento de intimidade com Deus. Mas, né, a gente sabe que a oração, principalmente no início, não é fácil. Se colocar na presença de Deus, estar unido a Ele, né, na consciência, no coração. Aí já pensou como você vai lá rezar e está vindo pornografia na cabeça? Como que vai conseguir rezar? Tira todo o gosto. E fora aquilo que a gente viu, que o pecado nos dá uma profunda tristeza, nos coloca a nossa alma em trevas. Como que você vai conseguir se unir a Deus estando nesse estado espiritual? Não dá. Então a castidade, a fornicação, todos os pecados contra a castidade nos afasta de Deus. Já pensou que desgraça? Né? Então, gente do céu, né? Além de a gente não conseguir rezar, né? Lembra que para a gente vencer os pecados, as tentações contra a castidade, o primeiro passo é rezar. Porque sem Deus a gente não consegue. Se a gente cai, a gente não só não consegue vivê-la, como a gente se afasta de Deus, né? Número 9, juntos. A castidade nos dá o maior júbilo. As pessoas mais felizes sempre foram os castos. Os impuros podem ter prazeres passageiros, nunca júbilo profundo e duradouro. E aqui diz tudo, né? Falou da felicidade. A castidade nos torna felizes. Porque que é ser casto? É amar segundo o plano de Deus. E o que Deus quer para nós? A felicidade. Então ser casto não é ser triste, é ser feliz, né? Só que é ser feliz no plano de Deus. Então por que a igreja, né, por exemplo, não faça sexo antes do casamento? Ah, que coisa ruim, estraga prazeres. Não, é te dar o verdadeiro prazer, como a Elidiane falou. Já pensou assim, por exemplo, né, o namorado e a namorada já estão numa vida sexual ativa, né, tudo entregue, não tem mais controle, em constantes relações. Chega no dia do casamento, na lua de mel, o que tem de novo? É só mais uma relação. Não há aquela coroa, aquele triunfo, aquela mágica, né? É algo só mais um encontro como outros, né? A pessoa já está ali, né? É algo comum. Então, assim, como que vai ser feliz desse jeito? Deus quer dar um presente grandioso. Você já pensou a felicidade por ter vencido, feito tantos sacrifícios para no dia, né, do altar, receber a bênção de Deus e poder juntos com a bênção de Deus se unir sexualmente? É algo extraordinário, né? Então, gente, lute, viver a castidade não vale a pena, vale a vida, vale o sangue, né? Por isso que custa, né? É difícil, porque o mundo não quer se sacrificar. Aqui está uma das coisas fundamentais para a castidade e para tudo na vida espiritual. Exige sacrifício. Para você ser casto, você vai ter que se sacrificar, né? Mas vale a pena, né? Toda grande vitória precisa primeiro de uma batalha, né? Quando você vai ganhar um jogo de futebol, para ser ganhador da Copa do Mundo, não tem que lutar, treinar muito, se sacrificar? Mas vale a pena. Já pensou o dia lá, o troféu, nação inteira glorificando? É a mesma coisa na castidade. Você precisa lutar, muito treino, muito esforço, muita oração, mas o prêmio é grande, é extraordinário. Amém? E vamos finalizar com o número 10. A castidade contagia e emana ao seu redor. Quem cobiça prende as pessoas. Quem ama emana amor. É muito visível isso. A pessoa que não é casta, que quer ter usado o outro, né, para se satisfazer, ela quer dominar o outro, né? Ela não quer a felicidade, ela não quer se doar, ela quer dominar. Já o contrário, o matrimônio, né? O que é o matrimônio? Não é o marido, né, dizer para a esposa: eu quero que você me faça feliz. Não, eu quero te fazer feliz, e a tua felicidade é a minha felicidade, né? Então não é receber, querer algo pensando você é o centro, é o outro, e a felicidade do outro é a tua. Então a castidade é se doar, é sair de si. Já, né, a anticastidade, né, a impureza, né, a luxúria, é você querer se satisfazer, é você o centro de tudo, é você que quer se satisfazer, você que quer ser feliz, não é feliz, né? Prazer momentâneo, depois vem as consequências tristes, né? Amém? Eu acho que deu para entender um pouquinho, né? Né? Então, assim, se eu pudesse resumir, gente do céu,
A castidade é algo fantástico, é algo maravilhoso, é algo, o céu aqui na terra, mas a gente precisa lutar, né? Ser casto não é brincadeira, porque o mundo não vai brincar com você. Ele vai te tentar de todas as formas, né? Onde você vai ser tentado. Mas, última coisa, só anota, não vou comentar porque já passou do tempo, né? Só anota aqui do ladinho, pode ser 4 meios para vencer as tentações contra a castidade. Regra de ouro. Primeira, meio para vencer as tentações. A gente já falou, oração, né? Tá tendo tentações? Reza. Se humilha diante de Deus. Senhor, eu estou sendo tentado. Está sendo muito forte, me ajuda. E você vai conseguir, Deus vai te dar força, né? Um segredo muito importante, eu vejo na minha vida também, São Maximiliano Maria Kolbe, ele dizia, quando você é tentado, principalmente nos pensamentos, invoca Maria. Começou a parecer uma porcaria na cabeça e diz, ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Pensou em Maria, sumiu. Pensou em Maria, sumiu, ela já te ajuda. Porque melhor exemplo do que ela, né? Que foi santa, que foi casta, né? Até o Puríssima Virgem Maria. Então, invoca Maria, ela vai te ajudar, né? Segundo meio para vencer as tentações contra a castidade, humildade. Seja humilde. Vamos lá, lembrar o que eu disse lá no começo? Você, eu, somos fracos. Por nossas próprias forças a gente não consegue ser casto. Então a gente precisa ser humilde. Senhor, eu não consigo, mas com a tua graça eu vencerei, né? Oração, humildade. Terceiro meio, esse é muito importante, vocês já vão poder colocar em prática logo em seguida. Terceiro meio para vencer as tentações: confissão e direção espiritual. São Felipe Neri, se eu não estou enganado, ele diz que um pecado, uma tentação revelada já é meia vitória, né? Então você revela para o teu confessor, para o teu diretor espiritual, eu estou tendo essa batalha, não estou conseguindo, está sendo difícil, só no fato de você revelar para ele, você já tem meia vitória. Senão você vai guardando para você mesmo, depois você não tem força e você vai caindo. Você pede ajuda para alguém, ele te dá a palavra certa e você vence. Então, confissão e direção espiritual. E quarto meio para vencer as tentações, que é muito importante, é fugir das ocasiões. Né? Você quer ser casto, mas fica procurando as ocasiões, né? Tem muitas, né? A gente já citou, né? Por exemplo, você vai na TV, no celular, más companhias. Tem pessoas que você sabe, só fala porcaria, só te convida para o pecado. Por que você vai atrás dela? É uma ocasião do pecado. Então, né, se afasta. Se não te ajuda para o caminho do céu, né, não precisa estar com ela, não vai te ajudar. Novelas, Instagram, Facebook, as ocasiões são inúmeras, né? Então a gente vai procurar elas, encontros, baladas, né? O que você vai, por exemplo, né? As festinhas gandaias, né? Você vai lá aprender a ser casto nessas baladas? É totalmente o contrário, né? Um quer pegar o outro, aquela coisa arada, quando não termina, né? Vão pro quarto, né? E você sabe como que é. Então você vai, é uma ocasião, e ainda você vai procurar? Você nunca vai conseguir ser casto assim. Então corta, foge das ocasiões. Amém? Amém. Então tá aqui, ó, 4 meios para vencer as tentações: oração, humildade, confissão e direção espiritual e fugir das ocasiões. Se você pede isso, eu te garanto, com a graça de Deus, você será casto e vai ser feliz e ser santo. Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu vou passar a palavrinha agora para o nosso irmãozinho Onérgio e depois a Dilma, tá? Que ele, né, com seu próprio testemunho de vida também na sua caminhada, já é marido, né? Já sabe tudo isso que a gente falou, tudo isso que a gente está lutando, tudo isso que a gente passa, ele também passou e vai passar na vida dele, né? Alguém que já com a experiência, né, nos mostra como que é, né, viver a castidade, lutar por esse caminho que vale a pena. Amém? E aí, pessoal, bom dia, tudo bem? Bom dia. Tudo certo? Graças a Deus. Então tá bom. Vamos ficar em pé um pouquinho, por favor? Quero convidar você a fechar os teus olhos, colocar a mão no teu coração
E juntos nós possamos rezar uma Ave Maria para que a Mãezinha continue conosco nesse encontro, continue nos blindando das ciladas do demônio, continue nos amparando para que possamos continuar sendo castos na nossa vida de jovem, eu como esposo, como casado, e que o Senhor possa nos iluminar na nossa caminhada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pode sentar. Bom, pessoal, acho que a maioria de vocês me conhece, mas para quem não me conhece, vou me apresentar, e para quem já me conhece também, vou continuar me apresentando, né? Me chamo Onéger, sim, esse é meu nome. Já me chamaram de várias coisas nesse mundo, menos do nome, né? Mas eu faço sempre essa brincadeira. Sou casado com a Elisângela, né? Carinhosamente chamada de Eli, tá na cozinha trabalhando. Nós temos uma filha que se chama Sabrina e nós temos um cachorrinho que se chama Amora, né? Bem, nós estamos casados, amanhã fazem 13 anos de casamento, de matrimônio. Estamos entre namoro, noivado, já fazem 18 anos, né? Então, conheci a Eli dentro da igreja, né? Eu lembro muito bem como se fosse hoje. Eu estava cantando no sábado de Aleluia e a Eli entrou na igreja, né? E eu sempre faço essa brincadeira com ela, né? Tipo, eu até acabei perdendo a letra do salmo que eu ia cantar quando eu vi ela entrando, né? Eu falei, caramba, de onde veio essa menina, né? E rapidamente nós ficamos amigos, né? Amigos mesmo, né? Não um amigo com uma segunda intenção e tal. Naquele momento eu namorava com uma outra pessoa, um namoro longo também, aproximadamente uns 5 anos. Eu namorava e aquele relacionamento estava chegando ao fim, né? E eu, como jovem, não entendia e questionava Deus. Poxa, Senhor, eu sou do grupo de oração, né? Eu sou casto e o meu namoro está acabando. Por quê? Por quê? E aí Deus, na sua infinita bondade, me deu uma resposta sem eu saber que era uma resposta dele. Me deu a amizade da Eli, né? Da minha esposa. Ela também tinha saído de um relacionamento e nós começamos a ser amigos, de verdade, né? Amigos, dentro do grupo de oração. E aí o meu namoro acabou, o namoro dela acabou e a gente continuou sendo amigo. Só que percebia que aquela amizade ela estava evoluindo para algo que ainda a gente não sabia e que eu não queria entender que deveria ser talvez algo diferente, algo maior. E aí, num determinado momento... Aí, chegou! Eu tava falando de você. E aí, num determinado momento, naquele momento, a gente decidiu a começar a rezar juntos, né? Eu comentei com ele e falei, olha, eu acho que eu tô com um sentimento maior do que amizade por você, né? E eu acho que a gente deveria orar juntos, né? Eu não quero, nesse momento, ser teu namorado, mas... Eu quero e eu não quero, né? Mas eu acho que a gente deve rezar juntos. E a gente fez uma aliança naquele momento com Deus de nós rezarmos o terço por 30 dias. E Deus colocasse no nosso coração o que Ele queria de nós, né? Eu, humanamente falando, eu já sabia o que eu queria. E a Eli também, mas como nós tínhamos nos machucado muito com os relacionamentos anteriores, nós entendemos que era melhor ter o discernimento sagrado, o discernimento divino. E naquele momento nós fizemos uma aliança de um namoro santo. E aí nós começamos, né, a sair juntos. Nós não pegávamos na mão um do outro para sair, né? Nós tínhamos muitos diálogos, né? Nos primeiros 30 dias de convivência, de amizade, né, de namoro santo, nós compartilhamos muita coisa e desde aquele momento eu não escondi nada da Eli e a Eli não escondeu nada de mim. Então, né, tipo, quando ela me falava alguma coisa da vida dela, eu falava, caramba! E quando eu falava alguma coisa da minha vida para ela, caramba! Né? Mas a gente sempre foi esteio um do outro, sempre foi estrutura um do outro, né? E quando
deu mais ou menos 35 dias de namoro, um pouquinho, né, de namoro santo, aconteceu o primeiro beijo, né? E eu lembro muito bem a roupa que ele estava e ela não lembra a roupa que eu estava. Eu lembro muito bem que ele estava com uma blusa da Minnie, ela estava com uma calça jeans e ela estava com um all-star todo colorido, né? Eu sempre comento isso com ela, ela fala, como que você guarda isso? Eu falei, não sei. Mas foi tão bonito porque a gente continuou tendo Deus na nossa vida, a gente continuou indo na igreja, a gente continuou indo nos grupos de oração, só que hormônios à flor da pele, né? Novo... E de repente a gente começou a se desvirtuar do caminho. E tudo aquilo que a gente estava montando, estruturando, né, dentro da caminhada casta, infelizmente a gente derrubou tudo. Porque a gente pecou contra a castidade e a gente teve a nossa primeira relação sexual juntos. E a partir daquele momento as coisas começaram a tomar um novo rumo, né? A gente começou a não se distanciar da igreja, mas a gente sabia que a gente estava fazendo errado e a gente começou a deixar de se comungar. Né? A gente se confessava, mas a gente tentava, vamos tentar. E só que o que acontece, pessoal? O Helder já deve ter comentado isso. Né? O Helder deu exemplos de vários santos. Né? Os santos, quando eles percebiam que eles iam pecar contra, né, que eles vinham pensamentos maldosos para pecar contra a castidade, se jogavam na neve, tomavam banho na água gelada, enfim. Agora, se você não tem esse tipo, né, de possibilidades, se você não olha para essas possibilidades e continua ficando sozinho no quarto, como eu e ele ficávamos, né, ficávamos assistindo televisão até tarde sozinhos, o que vai acontecer? É um galão de gasolina com uma fogueira, né, e vai dar combustão e, infelizmente, não vai existir a castidade. E como eu falava, foi se passando o tempo, a gente foi se afastando das coisas santas, né? E não se afastamos de Deus, mas dos grupos de oração, de tudo aquilo que a gente caminhava junto, a gente acabou se distanciando. Até que chegou um momento que a gente percebeu que a gente estava morando junto, né? A gente tinha abandonado todas as coisas que a gente caminhava e a gente foi morar junto. A gente abandonou nossos pais, falamos, não, vamos morar junto. Deu um momento de rebeldia em mim. Eu sabia o que ele queria, mas naquele momento eu estava pensando apenas como humano, né? E deixando o divino de lado, né? Aí ele queria algo mais sério, eu não queria. Na verdade, eu estava naquele momento entendendo que o sexo para mim naquele momento era muito bom. E indiretamente eu machucava ele, por quê? Porque ela queria me acompanhar nisso, mas ela queria algo a mais, ela queria algo diferente para a vida dela. Mas como ela queria ficar comigo, ela entendia que um dia eu me despertaria para isso. E demorou para me despertar. E a gente continuou se machucando, né? E cada vez mais eu me afastando de Deus, e ele tentando me aproximar de Deus, né? E as coisas foram tomando uma nova proporção. Enfim, se passou vários momentos da nossa vida enquanto morávamos juntos, até que a gente conheceu o Frei Eduardo, né? E a gente conversou com o Frei Eduardo sobre tudo o que estava acontecendo, e o Frei Eduardo nos propôs: por que vocês não voltam a ser castos? Por que vocês não voltam a procurar castidade no relacionamento de vocês? E naquele momento que nós estávamos perdidos, né, nessa questão da castidade, eu resolvi tomar uma ação que, obviamente, machucou a Eli, né? Machucou a minha esposa hoje, né? Eu falei, eu vou voltar para casa dos meus pais. E aí ele falou, como assim? Mas a gente não vai casar? A gente não vai noivar? Porque toda menina, né? Toda menina, ou a maioria, né? Pensa em ter um casamento bonito, na igreja, acompanhada pelos pais, né? O seu noivo esperando lá na frente. E quase que eu tirei isso da Eli, nesse determinado momento, né? Enfim, voltei para casa dos meus pais, a Eli não teve outra alternativa a não ser voltar para casa dos pais dela, e passou alguns meses e eu quis terminar o nosso relacionamento. Cheguei para Eli e falei, eu não quero mais namorar com você. Pensa, uma menina que tinha todos os sonhos, naquele momento eu estava privando ela dos sonhos, né? Do príncipe encantado,
do lindo como eu sou. Mas eu estava privando ela de todo esse sonho, né, que uma menina que sonha em casar tem. E ok, ela entendeu aquilo, ela voltou para casa dos pais dela, muito machucada, obviamente, né? A gente acabou quase entrando em briga com o irmão dela, né, com o meu cunhado hoje. A gente está super bem hoje, né? Mas eu lembro que eu estava discutindo com ele na frente da casa dela e o irmão dela estava indo trabalhar. Aí ele falou alguma coisa para mim, eu falei alguma coisa para ele e voltou. Ele quase perdeu o horário do ônibus para ir trabalhar, porque a gente quase brigou, né? A gente quase entrou em... Eu ia levar uma surra que eu não tenho noção. Mas aí ele entrou no meio da briga, né? A gente quase acabou agredindo ele. Enfim, então... E as coisas foram tomando uma proporção aí, para resumir, a gente acabou terminando. Só que eu falei... Quando eu fiz isso, eu falei, caramba, cara, eu acho que eu terminei com um sonho que Deus deve estar sonhando para mim, que é um casamento, que é um matrimônio, que é um noivado. E aí eu cheguei para ele e falei, olha, naquele tempo a gente não tinha WhatsApp, aí eu mandei uma cartinha para ele. A gente tá ficando velho, hein? Aí eu escrevi uma cartinha pra ele, nossa, tipo, morrendo assim, falei, meu Deus, essa menina tem que me aceitar. Todo dia no trabalho. Enfim, volta comigo e tal, não sei o que. Aí ele tomou a melhor ação que uma esposa, né, naquele tempo minha quase noiva, poderia tomar. Ela falou pra mim, olha só, eu volto, a gente pode voltar, mas dessa vez a gente vai voltar nas minhas condições. E ela abriu um papyrus assim gigante. Aí ela falou, a gente vai voltar, mas nas minhas condições. A gente vai noivar, a gente vai e a gente só vai ir embora para nossa casa. E naquele primeiro momento a gente compartilhou com a nossa família o que nós queríamos fazer. E ele gastava muito. Eu falei, me dá todos os seus cartões, que eu vou administrar a sua vida financeira. É isso aí. Isso fica pro próximo testemunho, tá, amor? E aí o que aconteceu naquele momento? Naquele momento a gente compartilhou com os nossos pais, né? Os meus pais foram até a casa da Eli, né? E assim, no decorrer da nossa vida, né? Vamos falar assim, que a gente deixou a castidade do lado. Cara, todo dia de manhã eu abria a janela do quarto da Eli, tipo um gatinho, e pulava o muro da casa dela. E pra mim tava tudo ok, eu era o Tom Cruise da Missão Impossível. Eu era o cara invisível. Até nessa conversa que meu sogro falou, tudo bem, mas a partir desse momento eu não quero você no quarto da minha filha. Ou seja, ele sabia de tudo, menos eu, né? E nesse momento, a gente tomou uma ação com ele, porque eu sempre tive um relacionamento não muito fácil com a minha mãe, com o meu pai, né? Hoje a gente se dá bem, e a minha mãe num determinado momento me expulsou de casa. Ela falou, olha, eu acho que você tem que mesmo resolver a tua vida e não dá mais para você ficar aqui, não tem mais espaço para você aqui dentro de casa. E eu falei, vou para onde? Né? E para onde que eu fui? Fui para casa da Eli. Peguei um carro, eu lembro, fui para casa dos pais da Eli. Cheguei com um carrinho de mão, com uma caixa de roupa, com alguns brinquedos, né? Tinha alguns brinquedos meus. E aí eu cheguei e falei, olha, não tem pra onde ir. E a minha sogra me acolheu, meu sogro me acolheu, né? E a gente tomou uma ação que naquele momento eu acredito que foi o divino na nossa vida. Aí ele olhou pra mim e falou, olha só, nós não vamos dormir juntos, nós não vamos ter relação sexual mais até o dia do nosso casamento. E imagina, uma pessoa que sempre teve, né, relações sexuais com a sua namorada, sempre não, mas em um determinado momento, para mim não foi nada fácil, né? E naquele momento, a Eli me deu um balde de água fria, né? E naquele momento a gente percebeu que o divino estava novamente vindo para nossa relação de noivos, né? Naquele momento, a partir daquele momento nós estávamos selando um compromisso de sermos castos. E o Elder falou uma coisa muito bacana, que ele falava, olha, se teu beijo, você que namora, se teu beijo prolongado te faz você pensar coisas maiores e pecar contra a castidade, não beije. E chegou um momento de mim e da Eli que a gente não dava beijos,
né, apaixonantes, para não falar prolongados, a gente só dava selinho um no outro, só beijo, durma com Deus, e ó, ela ia pro quarto dela, eu ia pro meu quarto, e diga-se de passagem que do momento que eu entrei na casa do meu sogro, a gente ficou 6 meses, né? A gente ficou 6 meses até o dia da gente ir para nossa casa, que aí ficou pronta a nossa casa, a gente foi para nossa casa, mas ainda a gente não estava casado, nós estávamos morando juntos, mas não estávamos casados, e a gente entendeu que naquele momento ainda nós deveríamos sermos castos, né? Mais a Eli do que eu, mas enfim, mas a coisa foi dando certo, porque aquilo foi entrando dentro da minha cabeça, e eu percebi que fazia sentido ser casto até o dia do nosso casamento. E, gente, para resumir, né? Deixa eu ver quantos minutos eu tenho. Tenho 5 minutos. Estou bom de tempo ainda. E naquele momento a gente se preparou para o nosso casamento, né? Passou-se, eu acho que quase 1 ano, né? Porque a gente foi para nossa casa no dia 12 de outubro, deu 9 meses. A gente foi para nossa casa no dia 12 de outubro, né, de Nossa Senhora, e aí o nosso casamento foi no dia 5 de dezembro, né? Ou seja, a gente teve mais um tempo ainda para a gente viver a castidade, morando na mesma casa, sem ter relações sexuais, rezando o terço, pedindo para que Deus iluminasse o nosso matrimônio, o nosso casamento. E deu muito certo, porque a gente entrou na igreja, e quando eu entrei na igreja, né, para o meu casamento, para o nosso casamento, nós casamos no casamento comunitário, porque não tinha condições de casar, mas aí ele casou de vestido branco, eu casei todo bonitinho, né? Eu cantei no nosso casamento, né, uma música da minha autoria, cantei no nosso casamento, fiz a ele chorar, mas agora chorar de felicidade, né? E deu muito certo. E assim, falando sobre a sexualidade do casal, eu lembro muito bem da nossa noite de núpcias, foi lindo, gente, parecia que realmente era a nossa primeira vez de homem e mulher, primeira vez nos se entregando, nos se doando, dando o melhor para o outro, né? E infelizmente no dia de hoje, quando a gente fala sobre sexualidade, ela é falada hoje no nosso mundo de uma maneira baixa, né? De uma maneira ofensiva, de palavreados totalmente divergentes daquilo que realmente é a sexualidade, né? Ou seja, o mundo ele tenta acabar com as melhores coisas que Deus construiu, né? E Deus construiu a sexualidade, né? Deus deu essa uma das melhores coisas para o casal se encontrar, mas a sexualidade não é só no sexo, né? E hoje, casados, marido e mulher, marido, esposo e esposa, né? A gente vive a castidade no nosso casamento, né? Muitas vezes o noivo casa achando, agora, cara, né? Porque é o que o mundo prega, mas não é bem assim, né? Eu respeito a Eli nos momentos que ela não quer se encontrar, né, na nossa relação sexual, ela me respeita, né? E hoje a gente percebe que todo o movimento que a gente fez, primeiro, de ser casto, né? E eu digo para você, né? Seja casto, mas não siga esse exemplo que eu e Eli fizemos, porque talvez seja um caminho sem volta, e Deus teve muita misericórdia minha e da Eli, né? Para a gente conseguir construir a nossa família. Mas o fato hoje a gente é casto no nosso casamento, né? Hoje a gente se respeita, hoje a gente é amigo, né? Eu costumo dizer nós costumamos dizer muito um para o outro que nós somos mais amigos do que marido e mulher, assim, né? E por quê? Porque a gente tem um relacionamento muito saudável. Aí ela tem a missão da Eli é me levar para o céu, eu não tenho dúvida disso, né? E ela está fazendo um trabalho muito bem feito, né? Porque eu muitas vezes eu sou muito fraco em tudo, né? E a Eli, tipo, ela não me deixa desistir das coisas, ela não me deixa esquecer que a gente precisa caminhar juntos para o céu, né? A Eli me mostrou o santuário da Divina Ternura. Eu vi porque ela um dia chegou para mim e falou, vamos se confessar. Se confessar, cara. Eu falei, vamos se confessar lá no santuário. Qual santuário? Da Divina Ternura. Eu falei, nossa, Padre João Rocha, que chato, né? E hoje eu tenho um amor tão grande pelo Padre João, né? Tipo, nosso guia espiritual, a gente compartilha muita coisa com ele,
né? E a gente percebe que tudo que a gente está caminhando, da forma que a gente está caminhando como esposo e esposa, a gente está realmente indo para o céu. Então, o que eu quero dizer para você, meu querido, hoje, esse dia de hoje, para mim concluir, não se deixe levar pelas coisas mundanas. Não se deixe levar pelas coisas mundanas, né? O teu celular, infelizmente, as mídias sociais vão tentar te levar para um outro caminho. Então, cuidado com aquilo que você está assistindo. Cuidado com os aplicativos que você tem no teu smartphone. Cuidado com os teus amigos. Realmente perceba e veja se realmente são amigos que você quer ter. Porque esses amigos, de repente, podem ser os amigos que querem te levar contra a castidade, contra a santidade, né? E é ferro e fogo, de fato. É batalha, né? Se você pega a Bíblia, lá em Filipenses, lá na armadura do cristão, quem já leu, está escrito assim: não é contra homens de carne e sangue que temos que lutar, mas contra os principados e potestades desse mundo. E quando você pega Gálatas 5, está escrito sobre a liberdade. Cuidado a liberdade que você está olhando, cuidado com a liberdade carnal. Então, para concluir, eu quero dizer para você que nós construímos o caminho para a castidade, para a santidade. E nós continuamos construindo o caminho para a castidade e santidade depois do casamento. Eu quero dizer a última coisa para você que está pensando em namorar e que está namorando. O teu objetivo do namoro, o objetivo do teu namoro é te levar para o matrimônio. Ou seja, não fique testando pessoas, não fique machucando pessoas, não fique machucando meninas ou meninos. Não tenha essa percepção. Saiba que você, como namorado, né, ou quando você for namorado ou namorada, você precisa levar o teu namorado ou a tua namorada para o céu. Não é um caminho sem direcionamento. O teu namoro tem que te levar para o céu, né? O teu casamento, o teu matrimônio precisa te levar para o céu, né? Você precisa levar a tua esposa para o céu. Eu preciso levar a Eli para o céu. E a Eli precisa me levar para o céu. E não é um mar de rosas. O nosso casamento, ele não é um mar de rosas. Não existe casamento mar de rosas, né? Existe o mel, existe o fel, como o Padre João fala, né? O Helder comentava isso. Mas eu sou muito feliz com a Eli, né? Ela sabe o tanto que eu agradeço ela por tudo que ela tem construído na minha vida. Ela tem me ensinado a ser um homem casto, ela tem me ensinado a ser um José, e eu, com toda a minha limitação, tenho buscado fazer com que a Eli seja uma Maria. Só para concluir, assim, a nossa vida, Deus preparou tão grande, que até conversava isso com a nossa filha esses dias, que ele falou assim: não, eu quero que vocês sejam igual a José e Maria em tudo. Que a nossa filha, então, ela não é biológica, mas a gente entendeu com a adoção que a Sabrina veio para concluir tudo, né, amor? Exato. Que o Néger e eu somos como José foi. José não é pai biológico. Desculpa me emocionar, mas assim, então a gente pensava, não conseguíamos ter filho e tal e tal. Aí a gente entendeu que não é só biológico que precisa ter filho, que tem muitas crianças que precisam de um pai, que precisam de uma mãe. E quando a gente decidiu adotar ela, a gente adotou ela com 9 anos, agora dia 21 de novembro fez 4 anos, a gente entendeu que desde lá do princípio Deus colocou que a adoção poderia ser pai e mãe. Entende? José não era pai biológico de Jesus e criou Jesus. E então, como o Néger não é pai biológico dela e eu não sou, mas como esses dias eu conversava com ela, eu falei: filha, você veio da melhor parte, que é o coração onde nasce o amor. Uma mãe vive sem um útero, mas uma mãe não vive sem um coração. Então Deus já preparava para nós a nossa família linda. E eu acredito que ainda vai ser mais bonito ainda o nosso caminho. Mas para isso você tem que trabalhar e ele tem que trabalhar. Exato. É isso, né? É isso? Tá bom, pessoal. Obrigado.